Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu quero nesse momento deixar uma reflexão para que vocês venham ouvir a palavra que será ministrada aqui em poucos minutos e possa guardar essa palavra no seu coração. Livro de São Marcos, capítulo 8, e o versículo de número 36. Olha o que diz: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. A palavra que eu fiz menção aqui é Jesus está ali com os seus discípulos, tratando a respeito da sua morte e ressurreição. Jesus agora está falando para eles que era necessário que ele padecesse todas essas coisas, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Jesus aqui estava ensinando aos seus discípulos e dizendo também a eles que qualquer um que quisesse ganhar a sua vida iria perdê-la, mas que qualquer um que perdesse a sua vida por amor a ele, a ganharia. E logo em seguida ele lança essa palavra dizendo: que proveito teria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então essa palavra me chamou a atenção e eu quero compartilhar aqui algo que Deus colocou no meu coração. Bom, queridos, nós já sabemos que muitas pessoas, elas chegam até mesmo pensar que, de fato, a vida que elas estão levando, a maneira que elas estão vivendo, são maneiras difíceis, porque nós já sabemos que servir a Cristo, de fato, não é fácil, mas também não é impossível. Basta ter persistência, basta você verdadeiramente ter esse desejo no fundo do seu coração. Assim, o próprio Jesus vai lhe ajudar a caminhar ao seu lado. Mas a palavra que eu quero deixar aqui de reflexão, para que vocês possam guardar no coração, é esta palavra: o que proveito teria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Muitas pessoas, ao ouvirem esta palavra, chegam até mesmo a pensar que, de fato, nós não podemos viver de uma forma boa, não podemos ter aquilo que gostaríamos de alcançar, de conquistar aquilo que gostaríamos de conquistar, de poder comprar tudo aquilo que almejaríamos. Mas isso de fato não é verdade, porque o próprio Jesus disse que se nós o obedecêssemos, se nós fosse fiéis a eles, nós também iríamos comer o melhor desta terra. Em outras palavras, ele diz que nunca viu um justo desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. Então, o maior erro aqui, que muitas pessoas, ao lerem esse texto, acabam o interpretando de forma errada, de forma que não condiz com o que Jesus está dizendo, é porque ele não está falando que nós não podemos ter aquilo que almejamos. Ele não está dizendo que nós não podemos comprar aquilo que de fato nós desejamos ter e obter nas nossas vidas. Mas o que Jesus está querendo dizer com essa palavra, que proveito haveria no homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, é porque muitas pessoas, elas estão atreladas, elas estão apegadas naquilo que elas possuem, naquilo que elas têm. Muitas pessoas colocam o seu coração naquilo que elas costumam ter como prioridade. Muitas pessoas colocam tudo acima de si própria, acima de familiares, querendo assim também, mas de maneira alguma poderá obter esse resultado, querer colocar algo acima de Deus. Então, é isso que Jesus aqui está dizendo. Que proveito teria alguém ganhar o mundo todo, alguém ser muito rico, ser bem-sucedido, comprar tudo aquilo que quer, tudo aquilo que qualquer ser humano almejaria ter e no final da vida perder a sua alma? Não que nós não possamos ser bem-sucedidos, porque
Nós sabemos que teve muitas pessoas na Bíblia Sagrada que foram pessoas bem-sucedidas, foram pessoas que tiveram muitas riquezas financeiras, viveram muito bem e hoje, crendo assim, porque a Bíblia diz, estão no céu, estão ao lado de Cristo, porque o coração delas não estava na riqueza, não estava naquilo que elas possuíam. E isso, de fato, é bem verdade. E nós temos como exemplo Jó, que foi o patriarca da paciência e o único homem sobre a face da terra que Deus escolheu para testificar sobre o mesmo por 2 vezes. Você já conhece a história de Jó, era o maior rico do Oriente naquela época e teve tudo que ele tinha, foi por água abaixo, foi perdido por conta de uma provação que ele passou. Mas no final disso tudo, ele teve tudo retribuído, multiplicado, e isso não corrompeu o coração de Jó. Nós temos também Abraão, que foi o nosso pai da fé, que teve muitas riquezas, como também Isaac, e esses homens eram bem-sucedidos. E isso, de fato, não tem nenhum problema em ser rico, em ser bem-sucedido, em ter aquilo que deseja, comprar aquilo que gosta. Mas o problema é aonde está a sua prioridade, aonde está o seu coração. Porque foi isso que Jesus disse: aonde tiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Isso, de fato, é bem verdade, que muitas pessoas colocam aquilo que têm, aquilo que elas conquistaram, acima de si própria, acima daquilo que elas acham que não poderão passar, ultrapassar aquilo que elas conquistaram, que elas acabam colocando os seus próprios corações nas suas riquezas, nos seus bens, e nós sabemos que tudo isso é passageiro. Você deve sim ter uma boa casa, um bom carro e desfrutar de tudo aquilo que Jesus te dá força e saúde para que você desfrute. Mas a questão é essa: nunca coloque o seu coração naquilo que é passageiro. Isso é uma palavra e ela é bem verdade, porque uma certa feita, Jesus também estava reunido com alguns dos seus discípulos, algumas pessoas e multidões que o cercavam por onde ele passava, e ele ali em uma das suas parábolas, se aproximou dele um jovem, dizendo: Senhor, tudo isso que você está dizendo, isso aí eu já tenho feito desde a minha mocidade. Tudo o que você acabou de dizer, eu já tenho feito. E agora o que eu quero saber é qual é o segredo, como que eu faço para herdar a vida eterna. Aí naquele momento, Jesus olha para ele, talvez possivelmente, deve ter dito: bom, isso de fato é verdade, você tem feito isso mesmo, e eu sei não porque você me falou, mas porque eu sou onisciente e conheço todas as coisas, e te conheço também. Mas já que você quer saber qual é a forma, qual é o segredo, e como que se deve fazer para herdar a vida eterna, bom, já que você tem praticado tudo isso que eu falei desde a sua mocidade, te falta só apenas uma coisa. E aquele jovem, talvez ansioso para ouvir o que Jesus teria para te falar, achando que seria uma palavra boa, uma palavra doce, uma palavra suave, que eu imagino que foi, e creio que foi, mas ele não estava preparado para ouvir aquilo. E Jesus disse para ele: vende tudo o que você tem, pega todas as suas riquezas e distribui para as pessoas humildes, para as simples, para os pobres. E naquele momento, aquele jovem ficou sem entender, porque ele possuía muitas riquezas, ele tinha muitas coisas financeiras que aos seus olhos eram bons, eram coisas maravilhosas que ele havia alcançado. E ao ouvir aquela palavra, ele se entristeceu, ele não conseguiu ter uma resposta, mas a Bíblia não nos fala claramente, mas imagino que ele deve ter olhado para Jesus e deve ter dito: Senhor,
foi bom conhecer o Senhor, foi bom ouvir você ensinar, mas o que você está pedindo para mim não dá. Eu não posso desfazer de tudo que eu tenho, eu não posso dar aos pobres tudo aquilo que eu conquistei e ficar sem R$ 1 no bolso para seguir ao Senhor. Porque de fato o que ele queria não era aquilo que Jesus tinha para entregar para ele. Ele achou que era muito melhor ter tudo o que ele tinha e morrer sem a salvação do que dar tudo que ele possuía aos pobres e herdar a vida eterna. Então aqui nós vemos que o coração dele estava nas riquezas, o coração dele estava nos bens, ele estava atrelado nas coisas que ele possuía e por isso ele não fez aquilo que Jesus tinha pedido para que ele fizesse, para que assim ele pudesse ter um bom resultado. Porque talvez ele pensou, como eu vou dar tudo o que eu tenho, ficar duro, sem R$ 1 no bolso, para andar do lado de alguém que não tem tudo o que eu tenho, porque ele não estava olhando com os olhos espirituais. Ele achou que ele estava falando com algum fariseu, com algum publicano, com alguém que naquela época era taxado como maioral, mas ele não sabia que aquele que estava mandando, ele de fato dá aquilo que ele tinha, é porque o que ele iria receber seria muito maior do que ele possuía. Então, Jesus jamais iria mandar alguém entregar aquilo que conquistou para receber menos do que ele pode oferecer. Só que aquele jovem não conseguiu entender que quem estava falando com ele não é quem tinha dinheiro, era o próprio Cristo, era o Filho do Deus vivo, era o Criador de todas as coisas, é o que possuía, o que tem ouro, prata e que mora numa cidade de ouro e todos nós conhecemos. Mas aquele jovem não conseguiu suportar, não conseguiu atentar para aquilo que Jesus estava falando, porque para ele mais valia um dinheiro no bolso, carro para andar, condições financeiras boas, naquele momento que lhe proporcionava prazer, do que andar do lado de alguém que era visto por alguns como alguém que não tinha nada, mas que era o próprio Filho de Deus. Aquele jovem então se afasta, triste, e não quis aceitar as palavras que Jesus disse. Mas, naquele momento, Jesus olha para os outros discípulos e fala: vocês estão esperando o quê? Vão, vocês também, essa é a hora, fiquem à vontade, porque se vocês imaginou que para mim seguir vai ganhar ouro, prata, oferta ou qualquer algo que vocês acham que é bom para os seus próprios olhos, vocês estão enganados. Aí Jesus fala para eles: podem ir, vão, fiquem à vontade para sair. E Pedro olha para Jesus e diz: eu não tenho riqueza, eu não tenho nada, mas para onde eu irei se só tu tens palavra de vida eterna? É algo que nos chama a atenção, porque aqui nós vemos duas classes de pessoas. Pedro, ele era pescador, mas eu creio que aquele jovem possuía muitos bens maiores do que aqueles que Pedro tinha e obtinha naquele momento. Então, aqui tem duas classes: alguém que tinha e não quis seguir Jesus, e alguém que não tinha e de fato passou a ter a o seguir. Porque ninguém vem até Jesus para ficar da mesma forma. Você que talvez se aproxima de Jesus para poder ser bem-sucedido, para poder ser rico, para poder ter alguma coisa que de fato faça você ser visto pela sociedade, faça você ser ovacionado, aplaudido por muitos, saiba disso, que no final de tudo isso, se o seu coração tiver no que você possui, a palavra para você é: o que adiantou você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Porque mais vale para Jesus alguém que se aproxima dele por amor, alguém que se aproxima dele para
fazer aquilo que ele ordenou por amor ao Evangelho, pela gratidão de ter o fôlego de vida, de ter saúde. Como nós vemos também o rei Salomão. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E Salomão talvez poderia ter falado: quero ser semelhante a ti, porque foi o próprio Jesus que lançou para ele, perguntando o que ele queria. E se Salomão falasse para Jesus que queria ser igual a ele, o que é que Jesus iria fazer? Como é que seria tratado este assunto? Mas Jesus, ele sabe para quem pergunta. Jesus jamais vai fazer uma pergunta dessa para alguém que tem a mente, um coração corrompido, para alguém que pensa maldades, para alguém que talvez não saiba usar daquilo que Jesus entregou em sua mão. Então Jesus, antes mesmo de fazer a pergunta para Salomão, ele já sabia qual seria a resposta de Salomão. E Salomão pediu sabedoria. E por conta de não ter pedido riquezas, Jesus acrescentou tudo aquilo que ele nem havia pedido. Você está entendendo qual é o problema? Que muitos hoje em dia não conseguem entender é que querem muitas coisas, mas não querem ter um compromisso com Jesus. Para muitas pessoas é melhor ter um bom carro, uma boa casa, é melhor ter uma conta bancária cheia de dinheiro do que andar ao lado de Jesus. Foi quando aquele jovem se afastou que Jesus disse para os discípulos: será muito mais fácil passar um camelo no orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é porque alguém é rico que não possa entrar. Já te dei alguns exemplos de pessoas que eram ricas de fatos e que eu creio que estão ao lado de Jesus. Mas é aonde você coloca o seu coração, é aonde você atrela a sua prioridade, se é em Cristo ou se é nos bens, se é no que tem ou se é naquele que pode realizar, porque muitas pessoas têm Jesus apenas como um gênio da lâmpada mágica, se aproxima dele, se esfrega em Jesus para poder ter os seus desejos saciados, para poder obter aquilo que de fato elas querem, mas logo, depois de conseguirem, vão embora, se afastam, se perdem, gastam tudo o que têm, quebram a cara e depois voltam arrependidas. E o melhor, ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, ele é um Deus tão grande que ainda perdoa um pecador como eu e como você, que na verdade, muitas das vezes, há tempos atrás, muitos não queriam compromisso, não queriam o abençoador, queriam somente ser abençoado. Seu dinheiro pode comprar qualquer alimento que você quiser comer, mas não compra o seu apetite. Pode te dar a melhor cama, mas não vai comprar o sono que faz você não dormir. O seu dinheiro pode fazer você ir para qualquer lugar do mundo, mas para você herdar o reino dos céus, para você poder estar fazendo aquilo que Jesus ordenou, para poder você ter o direito de ir morar na glória, não precisa de dinheiro, precisa ter caráter, fidelidade, amar ao Senhor sobre todas as coisas. E não importa se você não tem R$ 1 no bolso, não importa se você tem 1 milhão na sua conta. O importante é aonde está o seu coração, é aonde está a sua prioridade. Nós vemos na Bíblia muitos exemplos, como na vez que estavam todos dando uma oferta, e uma pobre viúva levou aquelas 2 moedinhas que ela tinha. Todos ali davam altos valores, eu creio. Todos davam aquilo que qualquer pessoa desejaria dar. Mas aquela pobre viúva colocou tudo que ela tinha, porque todos aqueles que deram coisas boas, valores altos, estava dando do que sobrava. Mas aquela mulher não. Ela deu tudo que ela tinha. E foi por isso que Jesus disse: de todas as ofertas, a dela é a maior.
Não é porque você tem R$ 1, não é porque você tem R$ 10. É o que você faz do fundo do seu coração que chama a atenção de Deus. Não adianta você querer ser, não adianta você querer ostentar, não adianta você querer mostrar que tem, porque foi o que Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, e aquele que perder por amor a mim vai ganhar, porque com Jesus é diferente. Ele não vê como eu vejo, ele não fala como eu falo, ele não faz como eu faço. E isso é o que contradiz a mente de muitas pessoas que acham que para ir para o céu tem que andar de Ferrari, de Lamborghini, precisa ter muito dinheiro na conta, que acha que o dízimo e a oferta que ela dá na igreja vai comprar a passagem dela para ir para o céu. E de fato não vai. De fato, se você não estiver enquadrado na palavra, se você não estiver vivendo uma vida de santificação, infelizmente, você não poderá. Não é porque eu estou dizendo, é a palavra que diz isso, que aquele que não estiver enquadrado na palavra, infelizmente, não vai ter essa oportunidade de herdar ao reino dos céus. Então que você fique com essa palavra guardada no seu coração e saiba que tudo aquilo que você possui foi Jesus que te deu condições para ter saúde e abriu as portas para que você conquistasse. Mas não se esqueça que tudo que você tem não se compara com aquilo que ele pode te oferecer. Talvez você que no momento não tenha muitos bens, ou talvez não tenha nenhum bem, e pensa que ter alguma coisa é algo que é prioridade. A prioridade de Jesus não é deixar você rico, e muito menos deixar você passar fome. Isso de fato ele nunca vai deixar acontecer. Mas o que mais importa para Jesus é você garantir a sua morada no céu, do que você ser rico e ir para o inferno. Porque muitos vão ir para lá. Infelizmente, isso de fato é verdade. Muitos que se acham poderosos, que se acham autossuficientes, classe muito alta, que não querem ver e enxergar que eles precisam de Cristo. Infelizmente, muitos desses vão padecer. Nós sabemos que a salvação não é por obras, é pela graça, como diz Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie diante dele, mas que você possa saber que Jesus disse que é mais fácil passar o camelo no orifício de uma agulha do que alguém que se atrela, que é avarento, que se apega aos seus bens materiais e dar ao reino do céu. Então que você possa saber que se você amanhã ou depois conseguir um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, coloque Jesus acima de tudo isso. E também saiba que o que ele tem para te oferecer é maior do que dinheiro, do que ouro, do que prata e de qualquer outro bem material que alguém possa desejar. Então que você possa sempre lembrar desta palavra. Que proveito teria eu ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Mais proveito tem, como Lázaro, que comia migalha, mas que quando morreu, herdou ao céu. E o rico, que tinha de tudo, morreu, foi para o Hades. Que você possa lembrar que o que vai fazer você morar no céu não é o que você tem, não é onde você mora e muito menos o que você come, mas é aonde você deposita a sua fé, aonde está o seu coração, aonde está a sua prioridade, aonde está aquilo que você tem como tesouro, é ali que vai estar o seu coração. Então saiba disso, meu irmão, minha irmã, que mais vale para Jesus alguém andar liso e morar no céu, do que alguém andar cercado de bens e de pessoas que se aproximam por aquilo que ele tem, não pelo que ele é, e que quando morrer, padecer no inferno, e o seu dinheiro não vai te tirar de lá, e muito menos vai apagar o fogo da sua alma. Então, lute, conquiste,
Realize os seus sonhos, mas saiba que o seu coração tem que estar na palavra e não no dinheiro. Que você guarde essa palavra no seu coração. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Jackson Landes, ative o sininho para que você possa receber outras mensagens e também compartilhe o vídeo com pessoas que ainda não são cristãos, pessoas que ainda não confessaram a fé, para que elas possam também ser edificadas por uma palavra e serem alcançadas pela misericórdia de Deus. Assim como eu e milhões de outras pessoas que foram alcançadas através da palavra de Deus, que essa palavra também possa alcançar as demais vidas. Esse é o ideal propósito. Pregar para quem ainda não conhece, ou para aqueles que conhecem, mas ainda não sabem o que querem, não sabem de fato o que estão querendo alcançar, o que de fato estão fazendo. Alguém ainda que está com dúvida, compartilhe essa palavra para que essa vida possa ser alcançada e a palavra de Deus possa tocar no seu coração. Mas que você lembre disso, que Jesus ele disse que proveito teria alguém ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Guarde essa palavra no coração e saiba que antes mesmo de você querer ter alguma coisa, tenha Jesus na sua vida, para que assim tudo que você possui, Ele guarde, Ele blinde e você tenha direito também de comer da árvore da vida. Não só desfrutar aqui, o melhor é subir e estar ao lado de Jesus. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.